Muito boa tarde, Brasil! Estamos aqui ao vivo nos estúdios da ISTV para curtirmos mais uma tarde com vocês. E hoje nós temos aqui nosso querido músico Rony Lima, um sucesso aqui no Tarde ISTV. Rony, como é que vai? Tudo bem, Cris? Tudo bem? Flavinho, nosso querido mascotinho aqui do Tarde ISTV. Você não é um mascotinho? Mascotinho. Você tá bem, Flávio? Sem dúvida. É porque todo mundo fala, ai, o Flavinho é fofinho, ai, o Flavinho canta bem, ai, que engraçado o Flavinho. Então ele virou um mascotinho. É verdade. Vamos lá. Pessoal, temos também aqui dois convidados VIPs que hoje vão contar pra gente uma história muito interessante. Marcelo Monetti. Como é que vai, Marcelo? Boa tarde, Cris. E temos também aqui o nosso querido Silvio, que é um homem que tem a história da construção do litoral e muito mais curiosidade para contar para vocês da verticalização, ou seja, a população cresce, os prédios sobem, tá certo? A gente já vai falar sobre isso também. E quero mandar um oi para todo o Brasil aí. Pessoal, quem tá assistindo o nosso Tarde ISTV, manda aí aquele eu tô e o estado que vocês estão participando com a gente aqui ao vivo no 11 99 789 7070. Quem estiver no trabalho pode assistir através do nosso aplicativo ISTV HD ao vivo ou no site istv.com.br ao vivo, tá certo? E bora curtir a nossa tarde. Vamos abrir aqui o nosso programa Super Rony Lima, que você preparou pra hoje. Vamos fazer uma música animada pro pessoal que tá em casa? A animação, minha gente, animar essa terça-feira. Isso aí. Alô, galera, bate a mão e bate pé. E bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé. E bate pé, e bate pé. Solte o grito da garganta. É na palma da mão. Cima! Solte o grito da garganta e bate na palma da mão, segura. Alô, galera, bate a mão e bate pé. E bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé. E bate pé, e bate o pé, segura assim. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei. Tô amarrado nessa paixão. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei. Tô amarrado nessa paixão. Pra começar pra cima, hein? Lima pra cima! Bora! Esse cara tá famoso no Brasil, né, Rony? Opa, tamo aí. Como é que tá indo? Ele fez o lançamento do videoclipe dele aqui, Amor Online. Já chegamos a quase 200 mil alcances na minha página e graças isso? a Deus tá indo muito bem, viu? Gente, tá, só pra vocês googarem aí, Rony Lima, Amor Online, a letra é maravilhosa. Ele vai cantar já já com a gente o Amor Online, né, Flavinho? No seu século, você namorava online? Todos os dias. Nem tinha internet! Nem tinha internet, Flavinho? Você fez a pergunta? Flavinho é um ator, né, minha gente? Bem, com licença, já volto, meus amores. E a gente continua já já com o nosso quadro musical, sempre interagindo aqui com as nossas entrevistas. Então, vamos lá. Vamos rodar, gente, a nossa vinheta, então, da Dica da Cris. Bora! É isso aí, pessoal. Bem, como eu falei para vocês, Marcelo Monetti, nós temos um trabalho aí em todo o Brasil da revolução das telas, né, Marcelo? Com certeza, Cris. Marcelo é um parceiro aqui do Tarde ISTV e nós fazemos aí um trabalho da interatividade dos painéis eletrônicos com a televisão. Nós estamos fazendo um trabalho bacana, né, Marcelo? Muito bacana e super boa tarde, espectador, e super, acho que, assertivo com a conexão com os planos diretores das cidades, a construção, as construções nas cidades. Sim. E é por isso que eu acho que o Flávio é uma boa recomendação hoje para contar para
o telespectador o que acontece por trás de cada governo da cidade para construir a cidade, né? Pois é, Silvio. Muito boa tarde. Boa tarde. Temos aqui uma pessoa que tem um conteúdo incrível para passar para vocês hoje, Silvio Luiz Camargo. Silvio, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado aos telespectadores, os ouvintes e a tela, que é muito importante. Sim, claro. E fico satisfeito de falar sobre o desenvolvimento das cidades, porque veio uma história do interior, né, do campo, para as cidades, né? Certo. Por isso que veio a verticalização, porque as cidades antes eram casas, aí ficaram um espaço pequeno, começaram a verticalizar para morar, em vez de unifamiliar, multifamiliar. Então a verticalização. Desculpa te interromper, quando que começou mais ou menos esse conceito, por exemplo, que a gente morava todo mundo em casa, né? Aí, de repente, começou a subir os prédios, né? Da década de 40, os prédios... 40? Até um pouco 40. antes já tinha na cidade de São Paulo. Mas isso vem movimentando e estabeleceu-se uma lei para que essa lei ordenasse morar em condomínio, que é a Lei 4.521. É isso aí, 4.521. E a lei de condomínio estabeleceu as regras para morar em conjunto, porque você dividia muitas coisas, né? Certo. Quer dizer, então assim que surgiu... Aprender a morar em grupo, né? Aprender a morar em grupo, Interessante. Ô, Flavinho, anos 40, você já tinha apartamento? Eu não tinha nem nascido ainda. Que mentira, Flavinho. Fala aí no microfone, Flavinho. Ele relaxa nessa cadeira e fica, então, eu quase dormindo. Não tinha nem nascido. Você não tinha nascido? Não, acho que não. Que mentira. Acho que não. Não? Bem, vamos checar o seu RG, porque cada hora ele fala que tem uma idade. Uma hora tem 82, outra hora, sei lá, 75, eu já não sei mais. Adoro perseguir o Flávio. Brincando, Silvio. Ai, meu Deus Me do fala céu. uma coisa, e você começou esse trabalho, você me falou que o teu pai começou Isso. antes dos anos 60, Antes dos anos 60. a contribuir com o crescimento do litoral paulista. Isso, Né? meu pai- Construir prédios. Isso, meu pai começou em São Paulo na construtora Flamengo, que era uma construtora do Rio de Janeiro, vindo construir em São Paulo. Sei. Começaram a construir na Avenida Paulista. Isso na década de 50, meados da década de Anos 50. 50, Anos que 50, interessante. anos 50. Em 62 ele foi convidado para vender um prédio na Praia Grande. Aí ele veio para a Praia Grande e percebeu o potencial de desenvolvimento do local. Começou o turismo de veraneio, o desejo de ter uma casa na praia. Certo. Então começaram com casas e prédios. Esse foi um dos primeiros prédios da Praia Grande, que é o edifício Astral, no Boqueirão da Praia Grande. E aí, com isso, acabou a família se envolvendo. Meu pai era uma pessoa muito envolvente e todos os filhos foram para a área da construção civil. Que bacana. Mas só engenheiro só tem um. Né? A minha irmã é pedagoga, o meu outro irmão mais velho é administrador de empresa e eu sou administrador de empresa também. E eu fui o único filho dos 4 que saiu da empresa e montei a minha empresa com 22 anos. Precoce, muito bem. Montei a Camp Praia com 22 anos, que na realidade era uma projeção que meu pai já fazia. Ele falou, se vocês não conseguirem levarem junto, cada um monta a sua empresa e tocam cada um a sua empresa. O pai já inspirou e já orientou. Já Vai tinha vendo, minha gente. Os pais são visionários, né? Visionário. Eles olham para os filhos, eles sabem, né? Mas eu fui o único que, na realidade, acabei com a Camp Praia, que era de todos, me retirando da empresa e continuando por minha conta. Meus irmãos ainda continuam com as empresas, né? E Do seu pai? Que era a herança Que era do meu teu pai, que era certo. Grupo Praias, enfim. Bem conhecido aqui na Baixada. E aí nós começamos na Praia Grande, da Praia Grande nós pensamos, cada um, que a empresa tinha que crescer. Claro. Fomos para São Paulo e trabalhamos no mercado, tanto de vendas como de administração de condomínios, que era uma necessidade de construir a prédio, tinha que alguém administrar. Aí meu pai montou, meu pai era bem de vendas, e depois com a construção civil. Aí nós começamos a embarcar na construção civil mesmo. Aí pegamos no mercado de São Paulo, mercado de Praia Grande, viemos para o Guarujá em expansão. Também anos 60? Não. Aí Já um pouco mais adiante? Não, 80. Na Oito, década 80. 80 nós viemos para o Guarujá. E nós fomos depois para a Riviera, logo no início da Riviera de São Lourenço.
que começou... Fomos os precursores, Bertioga. Região de Bertioga. Eu conheci também bem no No início, início, que eles estavam fazendo aquele shopping, né? Isso, E eu me lembro de ter feito uma matéria de arquitetura lá do shopping. A Riviera é um case de mercado internacional. Sim, né? Se tornou um lugar... Show, muito planejado. Bem planejado. É o que a gente fala, e acho que é o tema hoje, que é o plano diretor. Sim. O plano diretor nada mais é que o planejamento da expansão do município. Do crescimento, Do né? crescimento. Pra onde Como vamos morar? Isso. Para onde que pode crescer? Então, ele é um tema bem polêmico. Sim. A gente percebe que muita gente palpita, mas não conhece, não lê. Claro. E pela primeira vez que eu estou assistindo aqui no Guarujá, esse plano diretor ele foi planejado. Né? Tem um setor da Prefeitura do Guarujá, que é o de planejamento, uma área muito bem Estruturada. feita, muito estruturada, que vale a pena convidar ela aqui. Ela tem uma capacidade grande. E ela foi muito inteligente. Ela em nome da Prefeitura. A Prefeitura foi muito inteligente que ela dividiu o plano diretor em duas situações. Ela fez duas leis, plano diretor e uso-ocupação do solo. Certo. São duas coisas diferentes, né? O plano diretor é o planejamento de toda a cidade. E o uso-ocupação, ele vai dizer o que se pode fazer naquele local, o que não pode. Então, isso ele vai tendendo ao desenvolvimento. E, inclusive, a coisa mais forte do plano diretor é o Porto do Guarujá. Sim. Eu falo Porto do Guarujá porque eu não aceito ser Porto de Santos se é no município do Guarujá. Ontem a gente estava falando sobre isso, acho que 55% ou 60% está do nosso lado do Porto. A arrecadação ainda não está. A arrecadação ainda, Santos ainda é mais forte, mas isso já está se transformando e com certeza o Guarujá vai expandir um pouco mais que Santos. Claro. A tendência é essa. E qual que é o teu sentimento de fazer parte, por exemplo, da história das cidades pelas quais a sua empresa constrói, cada vez que você entrega um prédio? Como que é o teu sentimento de pensar assim, tá pronto, aí você vai visitar a obra, você olha e fala assim, puxa, aqui vão morar 100 famílias. Como que é a tua sensação de botar uma torre em pé? Então, construir já é uma coisa bacana, não é destruir. Sim, então, verdade. a gente está construindo. Então, construindo é construir para o futuro. Né? E quando a gente vai fazer, por exemplo, habitação residencial, nós temos que pensar em mercado. Né? E o mercado ele é dividido em vários. Então o pessoal fala, mas alto padrão. Para mim, tudo que eu faço é alto padrão. Desde um dormitório, tá certo, a 4 dormitórios. Independente da classe social que está destinado não importa, o prédio. é alto padrão. Porque tem que ser bem feito, né? Isso, sempre. A segurança é o primeiro lugar, né? Adorei, muito bom. Mas o legal é justamente isso, é o planejamento do que você vai desenvolver para aquele local e o que você pode melhorar para aquela comunidade em torno. Sim. Né? Que é um grande desafio do Guarujá hoje. Certo. Né? O Guarujá tem um grande desafio. Nós tivemos problemas e temos problemas sociais fortíssimos. E nesse plano diretor já existe um pensamento dividido para nós, empresários da construção civil, da potencialidade que eu posso usar naquele terreno. Então, por exemplo, eu posso usar naquele terreno 2 vezes a área. Mas se eu quiser usar mais do que 2 vezes, eu posso, desde que eu pague alguma coisa. Sim. E para onde destina esse recurso? Para a área de planejamento da infraestrutura, ou seja, rede de esgoto, água, embora esgoto é... Gerar infraestrutura para o local onde você região. está tendo impacto. Sim. E os outros 50% é destinado verba para habitação social. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Quer dizer, então, com isso a prefeitura está buscando, que não é uma obrigação dela, isso é uma obrigação estadual e federal, como Minha Casa Minha Vida, Sim. Coab, tem uma série de planos que tem de habitação, e eu luto muito para a verticalização das residências com finalidade social. Perfeito. E não é 4 andares, por que não 20 andares? Por que não 30? Bem, Nós moramos bem. numa ilha. Claro. Tá certo? Então, se a gente puder ocupar menos o terreno e criar mais áreas para habitação, então, em vez de eu fazer num terreno de 10 mil metros, 10 conjuntinhos de 4 andares... Por que não fazer uma super torre para o pessoal também da comunidade? Uma torre já dá os 10 conjuntinhos. Então, se eu fizer 2, eu vou poder ter uma área de feira local, porque... a pessoa com finalidade social ou o pessoal que mora já tem a dificuldade, normalmente, porque às vezes mora numa favela, ele não paga água, a luz, não tem esgoto. Então ele vai sair de um lugar
que não tem despesa para um lugar que tem despesa. Então tem que ter um planejamento da população poder receber essa habitação, então a prefeitura tem que estar ligada lá pelo menos uns 10 anos na região. Para isso, o que tem que ter criado no entorno? Primeiro, às vezes a dona de casa lá, ela faz bolo para fora, ou o marido tem um barzinho na própria comunidade. Sim. Então nós temos que criar a residência e um espaço para que essa população não sinta, não tenha um impacto de sair do lugar onde eles moram e conhece todo mundo na comunidade, tem conflito. E se isolar numa torre afastada. Afastada, que só é residência. Eu já vi isso acontecer em São Paulo. Muito. Que o pessoal se negou a sair do Morumbi para um empreendimento no ABC. Isso. Um exemplo. Totalmente fora. Porque sai totalmente fora do fluxo de condução de ônibus para ir trabalhar e tudo mais. Um exemplo em São Paulo. Isso. Então, Mas aqui- aí a tua proposta é você fazer, por exemplo, uma torre, se você for fazer para a comunidade. Não, eu não quero, no eu não sentido quero de- confundir. Isso é um sonho de Um empresário. sonho Isso de seu, sim, empresário. mas se você fosse fazer, Isso. vamos dizer que desse certo isso com as prefeituras e tal, tivesse esse pensamento, como que você sugeriria, por exemplo, a parte que você falou do trabalho, né, para a população? Então, isso É só um foge- exemplo. Isso foge um pouco do plano, negócio, do sim. plano, do plano diretor. Claro. Né? Eu sempre falo, não adianta a gente comparar coisas diferentes e tratar igualmente. Claro. O plano hoje proposto pelo governo do estado e o governo federal, eles tratam as coisas diferentes e tratam igualmente. Diferente no litoral, que tem falta de área, Sim. eu querer... E o terreno é caro, porque é uma ilha, a Ilha de Santos e a Ilha do Guarujá são limitadas, né? Embora Santos tenha área continental, o Guarujá não. Como é que eu posso criar essa população que existe espalhada por todo o Guarujá e criar um bairro com a finalidade social? Eu tenho que criar uma infraestrutura para eles. Claro. E a gente tem que entender como é que essa comunidade tem que ser consultada. Como o plano diretor está Sim. consultando. Como é que eu quero, qual é a minha perspectiva? Mas aqui eu trabalho e ganho. Lá eu vou pagar. Só quer me vender para morar? Aqui eu já moro. Para mim tá bom, estou satisfeito, criei minha família. Tem o meu negócio na garagem, tem o meu salão, minha isso, mecânica, resolve. como é que fica? Nós temos que transferir uma situação parecida com isso. Por isso que a verticalização alta, não a verticalização que existe de 4 andares. Sim. Eu, no meu entendimento, não atinge. Primeiro por valores, até hoje a própria Minha Casa Minha Vida, tal, os valores que elas estão atingindo não é para essa necessidade hoje. Claro. Os valores são menores para essa necessidade, então teria que aumentar, teria que ser isento de tributação, a cadeia inteira Tem que ser revista. Tem que ser revista, Tem que né? ser redesenhado, Então isso daí é um sonho. Claro. É um sonho, É, mas eu mas acho que é se possível, encaixa. né? Mas isso daí a gente tem a experiência e a gente vive Claro, isso, né? entendi. Inclusive eu vou levar isso para o governador do estado. Já falei com a Sério? deputada Rosana Vale e Ótimo. falei, Rosana, marca para a gente conversar. O Ótimo. setor precisa conversar com Tive o a honra governador. de conhecer o Tarcísio numa É, entrevista mu- rápida. muito bom, muito ele mandou técnico. um beijo para a STV. Obrigada, governador. É muito técnico, muito E técnico. me diz uma outra coisa. A Camp Praia, quantas torres você já construiu? Você tem ideia? O grupo todo, nós construímos... Somando mais- todos os irmãos, quantas pessoas vocês já... Uns né? 500 mil metros quadrados. Pra você entender o que é... Dá quantos apartamentos você tem ideia? Então, isso, 500 mil metros quadrados, eu acho que já foi mais porque eu me desliguei em 97. Mas na época eu já dava próximo disso daí. Isso significa o seguinte, eu estou fazendo agora 2 torres na Enseada que não dão 20 mil metros. Não dão 20 mil, são 2 torres na Enseada grandes, de 21 andares. 21 andares, 2 apartamentos ou 4 por andar? São 3 Três. numa torre e 4 na outra torre. Certo. São 133 apartamentos. Isso que eu ia falar, 130 unidades. Então, mas aí a tua família, você acha que já abrigou quantas pessoas já construiu e Fizeram vendeu hotel, apartamento para não, quantas nós pessoas, fomos quantas pra- famílias? Nós fomos para muitos ramos, até o ramo de obra pública, né? Sim. Porque nós fazíamos muitas unidades. Na Praia Grande a gente lançava um edifício, eram 300 unidades de frente Certo. para o mar. Nós fomos o que lançamos a oportunidade do que hoje se chama estúdio. Antigamente chamava kitnet. Sim, agora é Porque chique, a pessoa gente fala queria estúdio. ter um apartamento de praia, mas a capacidade financeira dela era no máximo Pequena. ter um apartamento menor. Então meu pai
Foi ele, então, que inventou esse conceito do não estúdio foi ele do que inventou, kitnet. já Mas que existia essa- implantou, vamos dizer que foi para a prática. Na Praia Grande fez muita kitnet, Que legal. E depois aí o público começa a se estabelecer, começa a ganhar dinheiro, já começa a pular para 2 dormitórios, necessidade de Isso. família. Aí compra maior, né? Isso. Às vezes as pessoas vinham 10 pessoas para ficar num kitnet. Aí E realmente. muitos, o grande ABC no boom da indústria, dos metalúrgicos, ocuparam muito a Praia Grande. A Praia Sim. Grande hoje mudou muito o perfil dela, quer Sim. dizer, o todo mudou o perfil, né? Claro. Quer dizer, enfim. Muito Mas interessante. isso foi uma parte da nossa história, né? Depois nós fomos para a Riviera, entendemos que precisava ter planejamento de ocupação ambiental, quer dizer, então Socioambiental, socioambiental, sustentabilidade, isso. né? O Guarujá está com um projeto muito interessante que provavelmente você tem que trazer aqui, que é o Heitor, que hoje é o presidente era o Guarujá, o Movimento Guarujá 2034. Sim, de crescimento. É isso. Sem planejar não pode crescer a Claro. cidade. Então, Que é, inclusive, espelhado no projeto de Maringá. muito bacana a turma esse está toda projeto. lá em Maringá. Eu era para estar em Maringá, mas os compromissos não me permitiam isso. Fantástico. Mas estão todo mundo em Maringá hoje. Então, nessa Fantástico. volta deles, Sim. que a gente Vamos vai chamar retornar o Heitor. com vocês para a gente falar mais, Ah, porque esse com assunto certeza. é muito Com interessante. Com certeza. Pessoal, a gente vai voltar com essa pauta, acho que daqui uns 15 dias. Sim. E Deixa o Heitor no começo de voltar. setembro a gente volta na primeira quinzena com essa pauta, porque é muito interessante. Por exemplo, o Silvio e o Heitor podem estar aqui Com para a certeza. gente falar sobre o projeto de crescimento das cidades. É importante a gente estar sabendo, né, os novos conceitos, né, tudo que está acontecendo, a gente tem que estar informado e saber como que as empresas estão se posicionando também socialmente. Esse exemplo que o Silvio deu maravilhoso de pensar tanto em construir para o pessoal que quer comprar seus apartamentos, mas também pensar nas regiões de entorno, como é que a empresa pode também, junto com a prefeitura, fazer um trabalho. Falta rede de esgoto, falta rede elétrica, e as construtoras têm um poder para ajudar, em parceria com a prefeitura, essa melhoria dos nossos bairros, né, gente? Porque isso é que seja bom para todos, né? Então, a cidade está virando uma cidade de turismo. Sim. O aeroporto está aí. Claro, e o então, aeroporto está chegando na tá região do chegando, litoral. isso, A gente então, vai ter um perfeito. turismo bem Forte, intenso, bem forte. tanto de estrangeiros como dos próprios brasileiros. Eu conheço família que viaja 8 horas no interior de São Paulo, de Ribeirão, de São José do Rio Preto, para ir para o litoral paulista. Quer dizer, a gente Verdade. vai ter aí uma vantagem de ter avião que vai ter um acesso mais rápido, né? Pessoal, quero agradecer vocês e quero que vocês retornem para a gente continuar esse assunto com Obrigado, mais Cris. uma pessoa aí, o nosso parceiro, o Heitor, que está envolvido nesse crescimento de 2034, que planejamento é isso, minha gente. Já, os empresários já estão falando de 2034, a gente está em 2023, mas eles já estão planejando aí que a nossa vida tem que ser boa daqui a 10 anos também, tá certo? Na próxima Perfeito. década, tá Você bom? sabe por que é 2034? Por quê? 100 anos da cidade do Guarujá, emancipação. Olha aí, porque faz 100 anos que nós fizemos 89 anos, tá certo? Bem, os estudos desse TV direto do Guarujá para o Brasil, só para vocês entenderem, porque uma hora a gente fala de Guarujá, outra hora a gente fala de litoral, outra hora a gente fala de Brasil, tá certo? Mas é isso, vamos continuar essa pauta então, pessoal, daqui 2 semanas a gente retorna com ela. Planejamento urbano das cidades, tá? Vamos falar de São Paulo, vamos falar de outros locais, exemplificar com Maringá, por exemplo, com Camboriú, que nós temos outros pontos de crescimento muito importante no Brasil, né? Que o Brasil, assim, é o país do presente. O pessoal fala o país do futuro, mas não é. É o país do presente, que cresce muito, tá bom, minha gente? Quem tiver pergunta sobre esse tema, pode me mandar, que depois eu mando pro Monete e pro Silvio, tá? No nosso WhatsApp, 11 997897070, e a gente volta com esse tema. Muito obrigada, Monete. Obrigado, Cris. Obrigada, e tamo junto aí na nossa revolução das telas. O tempo é muito curto, Ah, mas a gente vai ter a sim. oportunidade de falar sobre o plano diretor Vamos melhor. continuar, eu gostaria de Vamos dar sim. continuidade e planejar Ótimo. esse assunto para a gente falar E mais. obrigado aí pelo retorno e pelo convite de vocês, muito legal aqui. Música, já alegrou logo o início. Aqui a gente mistura, bem gostoso. aqui a gente Flavinho, fala de tudo um pouco, empreendedorismo, médicos, beleza, moda, música, a gente ri, a gente chora, a gente escuta histórias comoventes de pessoas que venceram, da comunidade que vem aqui, de vários níveis sociais, o projeto é amplo, é para todo mundo. Bacana, parabéns. Tá bom, parabéns muito pelo obrigada, programa. gente. É isso aí, Parabéns, pessoal. Obrigada, Marcelo. Volte. Daqui a pouquinho eu volto. 1 minutinho de comercial, tá bom, pessoal? E eu volto já com vocês.